Olá, bom dia! O AgroBand está entrando no ar para todo o Brasil através da TV Bandeirantes e do canal Terra Viva. Cicloturismo. Atividade é a atração de roteiro rural em Canguçu, no interior gaúcho. Produção de alho. Produtores diversificam o plantio e exploram nichos de mercado. Agro no dia a dia. Escola de Porto Alegre realiza atividades voltadas ao cultivo. Não saia daí que o AgroBand está entrando no ar. Como meio de aumentar a renda e diversificar as culturas produzidas no campo, alguns produtores exploram nichos de mercado que podem ser trabalhosos, mas apresentam bom faturamento. A reportagem é da Band Maringá. O que não falta aqui é disposição e vontade de produzir. No período de entre-safra da agricultura convencional, a família Majeski de Maringá coloca um componente a mais nesse tempero de produção, o alho. O seu Valdemar conhece bem a cultura, já está nessa área há mais de 40 anos. Hoje, ao lado do filho Vanderlei, colhe os frutos de muito trabalho. É trabalhoso, a gente vive aqui na agricultura hoje diversificando, né? Então a gente planta o alho para complementar, entendeu? E é bom. E estou dando sequência no que o meu pai veio fazendo até hoje na agricultura, e eu pretendo dar sequência e aumentar a produção. Só no alho não, entre soja, milho, trigo, e o carro forte hoje é o alho. O manejo do alho não é fácil, requer muito trabalho, disposição e conhecimento. Não é cultura para se aventurar. Mas aqui o investimento foi importante para se chegar a esse resultado. E a tecnologia tem sido uma grande aliada para o produtor rural, especificamente aqui para os produtores de alho. Há praticamente 6 meses, eles conseguiram construir um poço artesiano com uma vazão de 12 mil litros por hora. E desta forma, eles fazem a irrigação de qualidade, aumentando a área de produção de 420 metros quadrados para 2.000 metros. Esse agrônomo da Emater falou dos benefícios que a água do poço trouxe para a plantação de alho. A região aqui não tinha água suficiente e com as normas hoje ambientais, eles não podiam buscar água no rio, porque está proibido. Então ele investiu, a primeira tecnologia maior foi a perfuração do poço artesiano, com esse poço que deu água de grande qualidade, e ele já sabendo a cultura do alho, ele passou a desenvolver com um plantio mais extensivo, aumentou bem a sua área de plantio e também melhorou a tecnologia de aplicação, que praticamente ele não fez nada para colher esse alho de forma livre de produtos químicos, e ele aumentou através da adubação também nessa área. Hoje a produção da família Majeski atinge as 40 cabeças de alho por metro quadrado. E olha o tamanho! Depois de colhido, o alho é colocado para secar e em 15 dias já está pronto para atender o mercado. Hoje nós colocamos o produtor que ele entrar para trabalhar, ele tem que trabalhar para ter lucro. Então ele tem que fazer com tecnologia de pronta e isso dá trabalho. Então a gente vê que eles têm a família aqui trabalhando junto, é bem trabalhoso e a gente espera que ele seja recompensado por essa qualidade, pela essa produtividade e um melhor preço que eles vão pegar no mercado. Porque esse alho vai ter muito maior procura do que aquele alho menor que a gente acompanha nos mercados que tem aí. É alho para mais de metro. A produção aqui chega a 8.000 cabeças. Se depender da família Majeski, tempero é o que não vai faltar, né, Vanderlei? Que alho vai na mesa de todo mundo todo dia, né? Não tem como fazer a comida sem alho, né? Temperinho bom. Ah, é ótimo, né? Um arroz sem alho, um feijão sem alho não é feijão nem arroz, né? A cadeia produtiva do alho no Brasil é formada por cerca de 5.000 agricultores, dos quais 4.500 são da agricultura familiar. Os principais estados produtores são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Piauí, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. No ano passado, o Brasil produziu 13 milhões e meio de caixas de 10 quilos de alho em uma área de 11.500 hectares. A estatística nos ajuda a entender o tamanho e a importância da produção agrícola. Então, a gente convidou a analista especializada em agropecuária do IBGE do Rio Grande do Sul, Fernanda Assaif de Mello, para contar sobre o trabalho de levantamento de dados, interpretação e divulgação. Fernanda, como que funciona esse trabalho de vocês?
Vocês passam o tempo inteiro coletando dados, todos os meses tem uma nova pesquisa saindo, como é que é? Então, como é que funcionam as pesquisas agropecuárias do IBGE? Atualmente, nós trabalhamos com 9 pesquisas contínuas e o censo agropecuário, que acontece a cada 10 anos. Das pesquisas contínuas, nós temos pesquisas que vão a campo todo mês, como é o exemplo do levantamento sistemático da produção agrícola, que vai a campo todo mês levantar área plantada, área colhida, produção, rendimento de vários produtos da produção vegetal no Brasil. Nós temos pesquisas trimestrais, como, por exemplo, as pesquisas trimestrais da pecuária, onde nós fazemos levantamento do que é produzido de ovos de galinha, fazemos o levantamento do que é processado do leite de vaca, o couro, o abate. Nesse levantamento da pecuária, no último, tem um recorte do ano de 2018 que me chamou a atenção. Qual é? Nós produzimos, por exemplo, o maior número de carpas desse peixe no Brasil é produzido aqui. Isso, é isso mesmo. O Rio Grande do Sul, a região sul toda, no geral, tem uma tradição muito grande na produção de carpas. E o Rio Grande do Sul encabeça esse número, com mais de 9 mil toneladas de peixe produzido. Quase 52%. Quase 52% da carpa produzida no Brasil vem do Rio Grande do Sul. Na produção de leite, nós produzimos mais leite, a nossa produtividade por vaca é maior. Porque a gente tem mais genética. O que acontece, Fernanda? Então, o Rio Grande do Sul também é um estado tradicionalmente produtor de leite. E o clima, o solo, todas essas coisas ajudam a gente ter um sistema de produção de leite de vaca que preza pela produtividade mais alta. No Brasil, a média de produção está em torno de 2.000 litros de leite por vaca. O Rio Grande do Sul está com 3.441 litros de leite por vaca por ano. Então, a gente tem uma produtividade mais elevada mesmo. Vamos avançar para outras pesquisas que vocês fazem. Vamos indo em frente. Nós temos, por exemplo, na produção vegetal, a pesquisa de silvicultura e extração vegetal, a PEVES. Que ela faz o levantamento tanto do que é produzido de extração vegetal, quanto o que é plantado e produzido na silvicultura. Tem a ver com as florestas, vocês levantam o tamanho da nossa floresta nativa, da nossa floresta plantada. Que outros produtos entram nessa categoria? Então, na silvicultura a gente levanta a área que está de floresta plantada, que a gente tem de floresta plantada, e também os produtos que são produzidos dessa floresta plantada, como, por exemplo, lenha, madeira em tora, resina e outros produtos derivados da floresta plantada. No caso da extração vegetal, a extração vegetal ela tem uma produção um pouco menos significativa dentro dessa pesquisa. Mas a gente tem produtos que são tradicionalmente da extração vegetal aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o pinhão, que ele é produzido basicamente na extração vegetal. Parte da erva mate também ainda é produzida no conceito de extração vegetal e não de lavoura, mas aos poucos está migrando para a lavoura de erva mate. E vocês agora estão finalizando para o dia 25 de outubro anunciarem os dados finais do Censo Agropecuário lá de 2017. O que vem aí? A gente já anunciou várias preliminares, mas agora vem bate o martelo. Exatamente. Os dados preliminares foram divulgados no meio do ano passado e a gente ainda estava terminando parte de coleta ainda de alguns questionários especiais. Então, agora nós já consolidamos os dados, já foram feitas todas as análises, as correções de dados necessárias e para o fim do mês nós temos os dados finais do Censo Agropecuário, inclusive com recortes que não foram divulgados no ano passado, como os valores financeiros, que só foram feitos depois dos cálculos e análises, e os recortes da agricultura familiar. É de extrema importância para o Rio Grande do Sul. Fernanda, e como que é esse trabalho? O pessoal vai a campo, coleta os dados, passa para vocês fazem essa análise, porque todo mês, por exemplo, nós recebemos os dados de safra. Vocês trabalham com a safra que está acontecendo, com o prognóstico, a projeção da nova safra, como vocês fazem? Então, o IBGE, na realidade, ele é uma rede, né? Nós temos a administração central do IBGE que fica no Rio de Janeiro. Em cada estado do Brasil e no Distrito Federal, nós temos uma unidade estadual. E em vários municípios, em mais de 500 municípios do Brasil, nós temos agências do IBGE. Então, vai capilarizando esse alcance do IBGE. E, na realidade, os dados, eles são coletados por município nessas agências, né? Por essas agências que são responsáveis pela coleta de dados. E na área de agropecuária, esses dados são levantados, na maior parte das vezes, em reuniões com pessoas de dito saber, especialistas,
técnicos da Emater, técnicos da Secretaria de Agricultura, grandes produtores, fornecedores de insumos, pessoas que realmente conhecem aquele setor agropecuário e que, junto com o IBGE, reúnem e consolidam esses dados para que seja passado para a supervisão estadual e depois para a supervisão nacional no Rio de Janeiro. E aí sim nós temos os fechamentos dos dados. Bom, a gente falou agora de produção, de lavoura, falamos da pecuária, mas falamos da silvicultura, mas vocês fazem outras pesquisas também nessa área de produção agrícola. A gente tem ainda a pesquisa de estoques, que é a pesquisa que faz o levantamento de quais são as unidades de armazenamento que a gente tem distribuídas pelo Brasil e também se na data de fechamento da pesquisa se havia algum estoque de grãos. Então, a gente sabe onde estão distribuídos os estabelecimentos de estocagem, o que eles estão armazenando na data. Então, é uma informação muito importante para a gente saber o que a gente tem guardado e qual o potencial de armazenamento do Brasil. Fernanda, e agora, pegando esses dados que vão ficar prontos do censo, sim, o que vai acontecer daqui para frente? Vocês também vão começar a fazer novos recortes para passar para nós, por exemplo, da imprensa. A gente vai ter essa informação e o pessoal que trabalha no agro, eles usam muito esses dados para fazer o planejamento da atividade. Sim, com certeza, sim. Informação nunca é demais. A gente não consegue entender o passado e não consegue prever o futuro se a gente não tiver dados, se a gente não tiver informações. Então, o que acontece? O setor público, por exemplo, ele precisa dos dados da agropecuária para poder planejar políticas públicas. Como é que eu vou saber que município eu preciso atingir, ou que produto, ou que produtor eu preciso atingir se eu não tiver dados? O setor privado também precisa de dados. Ele precisa saber, por exemplo, um empresário que queira investir no setor agropecuário. Poxa, eu queria muito trabalhar agora com azeite. Onde são os produtores de oliveira? Onde que essa azeitona está distribuída? Então, assim, o dado está lá e as pessoas planejam em cima dos dados. Obrigada, Fernanda. Eu quero dizer que ela foi muito bem aqui, não falando com uma tela de números na frente. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Nós que agradecemos a oportunidade, inclusive, de divulgar a importância do trabalho do IBGE e de divulgar os nossos dados do Censo Agropecuário, que estão aí fresquinhos no fim do mês. Obrigada. Está acontecendo até este domingo, dia 13, em Balneário Pinhal, no litoral norte gaúcho, a 95 quilômetros de Porto Alegre, o Fest-Mel, Feira do Mel e do Doce. O município produz 30 toneladas de mel por ano. A programação inclui o Seminário Estadual de Apicultura e de Meliponicultura. Estão em debate as ameaças e oportunidades da apicultura, questões sanitárias, migração das colmeias e as novidades do setor. Entre as atrações estão o concurso estadual do mel nas categorias mel claro e mel escuro e as abelhas sem ferrão. O Rio Grande do Sul é líder nacional na produção de mel. O Rio Grande do Sul conta a partir desta semana com uma linha de crédito inédita para o setor agropecuário. O Banrisul começou a financiar a compra de cães Border Collie usados para pastoreio de gado e de ovelhas. O chamado cão-peão ainda é pouco utilizado aqui no estado. No Brasil, São Paulo tem o maior número. O objetivo do banco, que usará recursos próprios, é suprir a necessidade de mão de obra no campo. O limite por animal adquirido é de R$10 mil. O prazo para pagamento será de 5 anos, com 1 ano de carência e juros que variam de 9% a 10% ao ano. O Border Collie tem muita facilidade na lida campeira, não late para o rebanho e não estressa os animais. Pode conduzir até 200 ovinos e 70 cabeças de gado sob o comando de um apito. Um filhote custa entre R$2 e R$4 mil e um cão treinado a partir de R$7 mil. O treinamento leva 1 ano. O município que se apresenta como capital da agricultura familiar no Rio Grande do Sul está investindo no turismo rural aliado ao cicloturismo. Em novembro, será lançado um roteiro integrando as diferentes atividades turísticas de Canguçu, que fica a 270 quilômetros da capital gaúcha. E o Agroband antecipa agora como serão esses trajetos, conversando com o engenheiro agrônomo da Emater, o Samuel Rodrigues Rutes. Bom dia, Samuel. Bom dia. Com a extensionista de bem-estar social, Bianca da Silva Silveira. Bom dia, Bianca. Bom dia. E com a representante do grupo de agricultores, a Thalice Borges Ferreira. Bom dia, Thalice. Bom dia.
Que legal, olha só, eu já vou começar dizendo para vocês que eu fiquei surpresa quando eles chegaram aqui no estúdio, porque a Thalisse tem só 15 anos. É sensacional a gente ver esse jovem envolvido na atividade. E agora eles abrem a porta da propriedade de 15 hectares para receber os turistas. Então vou começar te perguntando, Thalisse, como que foi essa decisão de vocês, da família, de entrar no roteiro de turismo rural? Bom, a gente foi convidado pelo grupo para que entrassem, né, no grupo de turismo e a gente viu grandes possibilidades e assim a gente começou a pensar de uma nova maneira, né? A gente já tinha na propriedade uma proposta de turismo pedagógico, que só não era identificado ainda como propriamente turismo pedagógico, mas a gente já trabalhava com isso. E aí, com a possibilidade, a gente aderiu e entramos na rota. E vocês têm uma agroindústria lá na propriedade. O que vocês produzem? Isso. Na agroindústria, a gente produz propriamente sucos, doces e também agora licores. E estão preparados já, prontinhos para receber o pessoal? Com certeza, a gente já teve o primeiro, né, grupo de 130 ciclistas inscritos. A gente recebeu esse pessoal, foi um grande aprendizado, foi um dia muito agradável e com certeza a gente quer que todos possam voltar a nos visitar, é isso que a gente quer. Vocês fizeram, Samuel, o desafio da Serra dos Tapes com esse pessoal, esses 130 ciclistas. Como é que foi isso? Como é que vocês organizaram? Como é que nasceu essa ideia de fazer esse roteiro de turismo rural? Nós temos, como tu falaste no início, né, um grande grupo de agricultores familiares em Canguçu, nos quais a Emater faz o trabalho de assistência técnica e extensão rural. E dentre esses agricultores a gente identificava muitas famílias com potencial e que eles mesmos comentavam que gostariam de diversificar a propriedade com outras atividades. Dentre elas, o turismo rural se apresentou como uma grande possibilidade. Então, cerca de um ano atrás, nós reunimos as famílias que estavam interessadas nessa atividade e começamos a trabalhar todos os meses com reuniões, com capacitações, com visitas técnicas nas propriedades. E o desafio Serra dos Tapes, ele já é um desafio, é uma atividade ciclística já consolidada na região sul, surgiu como uma oportunidade de fazer o fechamento da preparação desse grupo para o lançamento do roteiro. Então, assim, ele foi um grande teste que aconteceu no final de setembro. No final de setembro, né? Onde esses ciclistas passaram as propriedades. O resultado foi ótimo, tanto na organização das propriedades como nos comentários que as pessoas que participaram fizeram depois. Então, a gente teve um grande salto de qualidade na organização do grupo e agora estamos muito empolgados assim, com a apresentação de outras famílias que querem aderir ao grupo, né? E com o grande avanço que nós tivemos no conjunto, né? Das entidades que apoiaram, né? A Emater, a Prefeitura, a SICAM, outras entidades do município que também apoiaram esse evento. Bom, por conta do cicloturismo dentro do turismo rural, a gente trouxe até algumas bicicletas aqui para decorar o nosso cenário. Que legal isso, né? Unir esse exercício, natureza e propriedades rurais. Agora eu vou perguntar para a Bianca, que é extensionista, que vai lá na propriedade conversar com os produtores. Bianca, como é que é isso? Como é que eles preparam uma propriedade para receber o turista? Então, como o meu colega colocou, isso é um trabalho de muitas mãos também, é um trabalho de dedicação tanto da nossa parte, mas principalmente dessas famílias. Eles estão acostumados, muitas famílias, com a produção, com o trabalho do dia a dia, de organizar suas famílias para o trabalho, seja ele da agroindústria, da produção agroecológica, seja ele da atividade do campo, ele está realizando aquelas atividades. E aí, naquele momento, ele para e pensa, junto conosco, como desenvolver o turismo naquela família. Como é que nós podemos aproveitar o que tem de beleza natural e aquilo que as famílias têm para oferecer. E o nosso roteiro ele se diferencia já exatamente por isso, porque nós temos mais de uma possibilidade. Nós temos desde o esporte radical, lá do pessoal que vai saltar na rampa do voo livre, ao pessoal que vai lá amamentar as ovelhas, né? Então, são muitas vivências. Com certeza. Então, N possibilidades dessas famílias e de receberem esses turistas, né? Nós estamos com uma expectativa muito boa, porque Canguçu, né, com mais de 60% da sua população vivendo no meio rural, com paisagens maravilhosas e com toda uma estrutura gastronômica da cultura, seja ela alemã, italiana, presente no município, nós temos muito a oferecer para esse turismo. E como é que a propriedade se prepara? Vocês, Thalisse, tem, por exemplo, lá já banheiro separado,
um espaço amplo para receber esses turistas. Como é que é isso, se preparar para receber o turista? Bom, a gente vem se preparando, né, ao longo do tempo. Quando foi lançada essa ideia do primeiro desafio, a gente foi adequando a propriedade para receber essas pessoas, mas ainda não tinha exatamente o espaço ideal. A gente está trabalhando, buscando dia após dia para que a gente chegue exatamente no espaço ideal. Mas isso, né, leva um tempo e tudo mais, a gente precisa de um retorno. Então a gente está trabalhando dia a dia, mas ainda não temos. Pretendemos ter. Samuel, esse desafio com os ciclistas, ele surpreendeu, porque era muita gente. E deu para ver o que precisa melhorar, o que precisa adaptar, por exemplo, nas propriedades para atender o que o turista vai esperando quando vai fazer um roteiro. Sim, nessas propriedades foi feito um trabalho assim, muito grande da preparação, né? Mas ainda existe uma necessidade de mais estrutura física, né, para receber os turistas, não só os cicloturistas, né? Foi feito um trabalho específico para que essas pessoas, a questão mecânica da bicicleta que estraga, do resgate, né, da pessoa que eventualmente se acidenta no caminho, que isso acontece. Mas assim, as propriedades em si, elas estão, como eu falei antes, né, deram um grande salto, né, de pouca estrutura, né, como ela falou agora há pouco, mas para uma estrutura que já comporta, sim, receber os turistas, né, num volume já interessante também, né, que possa dar retorno para a família também e que possa colocar o Canguçu no cenário do turismo rural do estado, né. Então, acho que a gente está dia a dia nos preparando e nós vamos trabalhar, né, até o lançamento do roteiro com uma certificação. Nós temos 7 propriedades, temos mais, na verdade, né, mas as propriedades que integrarão o roteiro serão aquelas que estiverem na data do lançamento já certificadas com todo um checklist de atividades que eles devem cumprir até lá, para que possam receber o turista e que esse turista possa falar bem do nosso município e que possa atrair mais pessoas. E possa voltar. Exatamente. Bianca, e como é que é daí definir o que a gente vai servir? Quem serve café da manhã, quem serve almoço, quanto que a gente vai cobrar, isso tudo passa por vocês. Nós contribuímos toda essa formação e aí isso é muito característico de cada propriedade, né? Tem a propriedade que vai receber para hospedagem, por exemplo. A outra propriedade vai oferecer na entrada o balaio campeiro para a pessoa passar o dia na propriedade. Então, o que vai ter no balaio, quais são os preços, qual é o valor da entrada, quais são os dias da semana que a propriedade vai abrir, porque o que acontece? A atividade continua acontecendo, a agroindústria continua tendo a sua atividade. Não para a propriedade de funcionar. Não Exatamente. para, é automático aquilo ali, então ele tem que se preparar para isso. Nós vamos abrir de sábado e domingo, a nossa hospedagem vai ser tal e tal dia, o que nós vamos oferecer, quais são os valores, a estimativa do trabalho, né, no preço que entra. Tem que ter um atrativo natural, é um pré-requisito? Não é pré-requisito, mas Canguçu tem naturalmente muitas coisas bonitas. Cachoeiras. Maravilhosas. E a nossa preocupação também era exatamente isso, agora tu falaste cachoeira. Será que para nós não termos apenas um turismo direcionado ao período de verão, para nós termos um turismo o ano inteiro? Então, como o Canguçu se caracteriza muito pela agricultura familiar e por tudo que ela oferece, né? A nossa intenção é que com o roteiro, né, o turista possa vir a Canguçu de janeiro a janeiro. Tanto que o frio de Canguçu, se vocês tiverem a oportunidade de sentir e de presenciá-lo, o que a gente vê? As temperaturas negativas que estão lá na serra estão em Canguçu também. Quero dizer que eu conheço o Canguçu e que eu já pude sentir tudo isso que eles estão falando aqui. A gente vai terminar a nossa conversa com a Thalys. Thalys, vocês estão numa expectativa, eufóricos para receber o pessoal? O que tem de atrativo na propriedade de vocês? Com certeza. A expectativa foi muito grande para o evento e ela continua, né, muito grande para o restante do público que a gente espera. Na nossa propriedade, a gente tem planos de fazer o colipag, né, que é colher as frutas que a gente tem dentro da propriedade. Quais frutas? A gente tem uma grande diversidade em conta de ter também o SAF dentro da propriedade. A gente tem amora, pêssego, uva, butiá, araçá, entre outras diversas, né? A gente tem frutas nativas também, né? Bem exóticas. Também a gente quer fazer
a proposta de alimentar os cordeiros, né, que a gente também tem na propriedade, e que para o pessoal que mora em cidade grande ou até mesmo que já foi do campo e quer voltar a ter essa experiência, né? Que legal. Muito obrigada ao Samuel, a Talice e a Bianca que vieram aqui conversar com a gente e anteciparam para o Agroband, para os nossos telespectadores, tudo que vai ter nesse roteiro. Agora a gente faz um rápido intervalo e na volta tem o nosso quadro Agro no Dia a Dia. É hora da sua participação aqui no programa. Até já! O Agroband está de volta com o quadro Agro no Dia a Dia. Hoje nós vamos mostrar atividades na Escola de Educação Infantil Amigos do Verde, no bairro Higienópolis, em Porto Alegre. E quem nos conta é a Karine Flores. Os alunos convivem diariamente com o meio ambiente e fazem várias atividades no bosque. O que tu está fazendo aqui agora? Eu estou colando algumas flores, algumas coisas da natureza nesta mandala. Processo de aprendizado no bosque, ouvindo sons dos passarinhos, observando os animais, né? Então essa sensibilidade a gente trabalha com as crianças, que é algo que já vem muito deles, mas a gente faz todo um estímulo nesse sentido, assim, aqui na escola. Coelhos, galinhas, os animais fazem a diversão das crianças, que aprendem a ter responsabilidade cuidando dos bichinhos. A gente consegue conviver mais com a natureza. A gente fica mais feliz, a gente brinca mais. A gente acha que fica mais conectado no ambiente que a gente está. Eu acho legal, porque daí eu posso saber que ainda tem bastante árvores por aí. Não esqueça que você também pode participar aqui do Agroband. Envie uma foto ou vídeo de como o agro faz parte da sua vida. Entre em contato através da nossa página no Facebook ou mande uma mensagem para o WhatsApp que está aí na sua tela. O Agroband de hoje fica por aqui. Você pode conferir este e outros programas na página da Band no YouTube da Band RS. A gente volta na semana que vem com mais Agroband. Até lá, tchau!